Tá bom. Que cada um tem uma página. É. Ok. Ele estava falando do moço que bebia, né? Que antes tinha falado do rapaz. É. Agora vamos entrar na senhora. Pode? Pode. Repare nesta nossa irmã. É candidata ao desenvolvimento da mediunidade de incorporação. Fraquíssima luz emanava de sua organização mental, e desde o primeiro instante notara-lhes as deformações físicas. O estômago dilatara-se-lhe horrivelmente e os intestinos pareciam sofrer estranhas alterações. O fígado, consideravelmente alterado, demonstrava indefinível agitação. Desde o duodeno ao sigmoide, notavam-se anomalias de vulto. Guardava a ideia de presenciar não o trabalho de um aparelho digestivo usual, e sim de vasto alambique, cheio de pastas de carne e caldos gordurosos, cheirando a vinagre e condimentação ativa. Em grande zona do ventre, superlotado de alimentação, viam-se muitos parasitos conhecidos, mas além deles, divisava outros corpúsculos semelhantes a lesmas voracíssimas, que se agrupavam em grandes colônias, desde os músculos e as fibras do estômago até a válvula iliocecal. Semelhantes parasitos atacavam os sucos nutritivos com assombroso potencial de destruição. Essa é quase uma narração terrível. Porque a gente lê isso e vai fazendo, né, a imagem do que deveria ser. E aí a gente vai ficando super apavorado, né? Exato. Eu até tenho umas imagenzinhas aqui, se você quiser que eu mostre. Pode mostrar, ué, aproveita aí. Porque dá para a gente ter uma ideia do que estava acontecendo, né? Vocês estão vendo? Ainda não. Agora sim. Agora sim. O que ele estava falando no texto, né? Porque assim, essa parte do alimento que entra, que começa a digestão já aqui em cima, quando já na boca, né? E começa já quebra tudo. Mas essa parte de estômago e intestino é onde justamente tem, como a gente sabe, né, das aulas da gente de biologia, onde tem a assimilação de tudo quanto é minerais, né, e proteína dos alimentos, né, vitaminas e tal. E o excesso que estava tendo, né, o que acontece? Quando a gente come demais, o organismo não tem tempo de fazer a digestão com calma e aquilo fermenta, né? Então, essa parte, né, como eu falou aqui, da parte do colo sigmoide, né? Porque assim, o intestino vai afinando e leva-se em conta de que a digestão normal ele vai quebrando o alimento, criando a pasta para fazer o bolo, né? O bolo fecal e tal. E essa região com muita fermentação, por excesso de comida, por comida, né? Estava mostrando condimentada, como diz aqui, né? exato, né? E ela estava com característica de pessoa glutona, né? Sim. Isso faz com que ela estava falando também que o fígado
toda a região do fígado também estava toda inflamada, porque estava exigindo demais do órgão, né? E é realmente até assustador, né? Não, a gente vai lendo e vai ficando apavorado de ler aquilo, né? Sim, Eu sim. imagino a Lu, né? Imaginando essa gordura toda, né? Um caldo gorduroso, cheirando vinagre. Imagina, quase que você imagina assim, alguém pegando uma caixa daquelas de gordura que a gente tem em casa e destampando e olhando lá dentro, né? Sim. Cheio de larva, né? É porque no caso aí tem as larvas aqui, as colônias, né? Tem a ver também com, além do excesso e o despreparo espiritual da pessoa, né? Sim, sim. Porque a gente sabe que essas larvas vão se desenvolvendo, né, pelo psiquismo. Né? Se você tem uma vibração muito baixa, você propicia esse desenvolvimento rápido. Né? E ainda tem a parte toda alimentar de desregramento, então não tem outra saída, né? Ela vai mesmo passar por muitas dificuldades. E aí a gente fica pensando, como é que um organismo desse tipo vai favorecer a ligação com o plano espiritual, superior principalmente? Se com o inferior já se torna difícil, porque você está com toda aquela sensação que não te deixa concentrar para perceber os irmãos que estão ali ao redor, imagina os espíritos mais superiores, que já é muito mais difícil para gente que não tem essa elevação para chegar no mesmo nível que eles com facilidade. Sim. Então é praticamente impossível. Possível, né? E além da incorporação, Exato. Por isso que acaba não tendo sorte, né? Como eles falaram, né? sim. Eu me lembro uma vez que eu estava lá em Volta Redonda, na reunião mediúnica, e chegou um espírito desse tipo, né? Os chamados glutões, né? E ele muito revoltado, e falando que estava com muita fome, muita fome. E aí o dialogador conversando com ele, e ele preparou um prato de macarronada para ele. E fez o espírito, quer dizer, ofereceu ao espírito aquele prato de macarronada, né? Então o espírito aproveitou aquela ideoplastia que foi montada pelos amigos espirituais que estavam ali. Ele saboreou aquela macarronada toda para ele poder acalmar, para poder. E depois que ele acalma, ele acaba ficando nervoso de novo. Porque ele começou a reclamar, né? Se não Sim. fosse trágico, né? Seria cômico, né? Ele começou a reclamar que o corpo que ofereceram para ele se comunicar era totalmente incompatível com ele, porque era eu. Magro demais, não tinha nada a ver com ele. Ele ainda Então reclamou. ele não sentia nem sintonia com o espírito, né? Com o corpo que estava ali, não sentia nenhuma sintonia para poder passar a mensagem que ele queria. E depois disso ele foi embora e não teve como você conseguir realmente conversar com ele de uma forma a orientá-lo. Mas a macarronada ele comeu. A macarronada ele comeu, senão ele não ia se acalmar. Então a gente vê por aí, né, o que é o espírito quando ele desencarna, ele não muda em nada. A gente continua igual, né? Igual. E como isso faz uma diferença muito grande no caminhar daquele espírito. Porque, primeiro, ele não traz conhecimento nenhum
de outras vidas, né? Que existe uma vida depois do que eles chamam de vida, né? Que a gente sabe que a vida é uma só, mas eles não fazem essa distinção. E ainda tem um proceder totalmente fora daquele padrão, né? Vamos colocar aí como um padrão, né? Porque eles extrapolam esse padrão. E quando chegam no plano espiritual, eles ficam totalmente perdidos e levados pelo vício, né? Porque não deixa de ser um vício, né? Comida demais. Com certeza. É um vício como outro qualquer, difícil, né? Sim. E aí o que acontece? Você desencarna, às vezes com um problema de coração, ou mesmo, né, um câncer em alguma dessas áreas e tudo mais, que você, quando chegar no plano espiritual, vai ser questionado como um suicida. Porque você simplesmente sobrecarregou o seu corpo físico, fazendo com que, em muitas vezes, né, o tempo que deveria ficar na Terra fosse encurtado diante dessa forma de condução junto ao corpo. Mas no caso dessa questão do excesso de comida, ou comer demais, ou vorazmente, qual é esse limite, né? É complicado, né? Eu fico pensando assim, esses dias eu estava lendo umas coisas falando sobre a questão do ponto anterior aí do senhor que bebia, não é? Que era uma coisa parecida com isso, dizendo que se você bebe, questão de socialmente é muito difícil, né? Mas se você tem um aperitivo, uma vez ou outra, um aperitivo, né? Mas não uma bebida rotineira, tudo bem, né? E aí a questão da alimentação, né? Tem se fala alguma coisa sobre esse limite do alimentar? É a falta de controle? Eu acredito que sim, né? Essa falta de um equilíbrio, né? Porque a gente aprende, né, desde lá de Buda, que a gente tem que buscar um equilíbrio. Então, se você ou não come nada ou come demais, você não está conseguindo esse equilíbrio. Aí não é nenhuma questão de comer muito ou comer pouco. É uma questão de você dar ao seu organismo Aquilo que ele necessita. Aquilo que ele necessita. Porque tem muita gente que também come, vamos colocar assim, uma quantidade normal, que seria um equilíbrio, mas com nenhuma vitamina, com nenhuma proteína, com nada que realmente dê ao corpo, né, os pré-requisitos que ele precisa para ter um desenvolvimento aceitável. Então, não deixa de ser também um desequilíbrio. Eu acho que aí não é nem a quantidade, nem mas o que você realmente ingere para manter o seu corpo num funcionamento aceitável, né? Ok, é o trabalho para ser saudável, né? Sim, saudável. Sim. Ok. É lógico que isso aí vai variar, às vezes, entre pessoas. Hoje mesmo a gente estava comentando lá, agora que nós fomos lá na Casa do Caminho. Tem gente que se alimenta mais de doce, outros mais de salgado. Mas é um equilíbrio, né? Não tem nada fora desse padrão. É só uma questão mesmo do organismo necessitar mais de uma coisa do que de outra. Porque como nós trazemos mazelas de outras encarnações, muitas vezes o nosso organismo, até para buscar esse equilíbrio, ele tem que fazer essa dosagem aí. Fala mais alto. Que nascem em países de fome extrema, como é que fica isso? A Luciane está meio molinha, não sei se vocês entenderam. Ela está falando, mas como é que seria a questão das pessoas que
que vivem em país de fome extrema, essas coisas todas, né? Aí a gente sabe que já é um problema que eles trazem, né? Cargo, né? De encarnações anteriores para aprenderem muitas vezes a se controlar, né, na alimentação e muitas vezes por também ter tido desmandos, né, no uso da própria comida. Pessoas, igual a gente vê de vez em quando, que deixam um depósito imenso de comida estragando para não ter que vender mais barato, para não alimentar esse ou aquele. Tudo isso vai interferir, né? A gente está vendo aí agora o caso da Rússia, né? Que está proibindo a exportação dos grãos. Isso aí é uma dívida que, entre outras, né, que o Putin está adquirindo, é uma dívida também que só acrescenta aí na conta dele. Porque imagina quantos estão passando por dificuldades alimentares por causa disso. Sim. Mas não é nesse aspecto que eu estou falando, não. Eu estou falando no aspecto assim, como fica a questão da mediunidade nesses países, com essas pessoas que não conseguem se alimentar. Aí é o trabalho da espiritualidade, né? Porque nós sabemos que o trabalho é desenvolvido. Então a espiritualidade deve, aí eu não sei, que eu nunca vi nada disso, eu estou falando só pelo que a experiência que eu tenho. Eu acho que ele deve suprir, a espiritualidade deve suprir, né? Com caldos, com tudo que a gente sabe que ela pode fazer nos momentos certos, né? E esses indivíduos, para que eles não venham a desmaiar nem nada numa mesa mediúnica, né? Porque nós sabemos que o trabalho é desenvolvido, principalmente quando a gente trata de África, né? Nós sabemos que lá a mediunidade é usada e é usada com gasto de energia até maior que o nosso, né? Porque eles fazem danças, fazem uma série de rituais que exigem realmente do corpo, né? Porque eu estava pensando nisso quando estava lendo isso, no caso desses nossos irmãos que realmente não têm, né? Que é o extremo de pobreza, que não tem alimento, como é que se daria essa conexão, né? Sim, a gente lendo o André Luiz ainda fica às vezes mais informado, né? Mas a gente vê que a espiritualidade faz um trabalho que a gente não tem essa noção, né, de como isso é feito, em que proporção é feito, né? Então, acho que o trabalho deles é muito maior do que a gente imagina e pelos próprios relatos, mas eles têm lá os recursos, né? Como esse irmão mesmo que veio e plasmaram lá uma macarronada para ele. Então a espiritualidade tem lá os recursos dela para poder trabalhar não só o espírito que está ali desencarnado, mas também dar força, né, e energia para os desencarnados desenvolverem a tarefa, a contento, né, dentro do que é possível. Observando-me a estranheza, o orientador falou em meu socorro. Temos aqui uma pobre amiga desviada nos excessos de alimentação. Foi isso que eu falei no início. Ele tá vendo o que ela tá fazendo, mas ele coloca aqui uma pobre amiga. Quer dizer, sim, coitadinha dela, né? Não está conseguindo se controlar ainda. Ele ainda traz aqui a generosidade. Todas as suas glândulas e centros nervosos trabalham para atender às exigências do seu sistema digestivo. Quer dizer,
todo o organismo dela está voltado apenas, né, concentrado ali apenas em digerir isso tudo. Aí não tem como nada funcionar, né? Inclusive o organismo está preparado para estabelecer com contato espiritual, né? Qual a energia que ela tem disponível para fazer? E a gente sabe que é uma energia muito grande que se gasta. Porque você muitas vezes termina uma reunião mediúnica extremamente cansado. Por isso, no final das reuniões, né, tem aquela avaliação, muitas vezes tem passe nos participantes, para você exatamente recobrar as energias que você perdeu. Eu tinha um amigo, o Thiago, que ele fazia psicografia e no final da reunião, né, tem toda a parte de avaliação, de passe, de tudo. Nós descíamos ali onde é o Caminho da Luz, né, lá no alto do Monte Castelo, até na Amaral Peixoto a pé. E muitas vezes ele tinha que descer de braço dado com a gente, porque ele despendia tanta energia que ele ficava meio grogue, meio tonto. Então ele tinha que caminhar, fazer o organismo dele se movimentar e conseguindo novas energias ali, se desligando daqueles miasmas para poder chegar lá embaixo já bem equilibrado. Mas a espiritualidade imediatamente nesses trabalhos já não fazem esse tipo de equilíbrio antes da pessoa sair? Ou eles fazem, mas depende muito da pessoa. Okay. Né? O Tiago era um tipo, lógico, não chegava nem aos pés, né? Mas dessa senhora aqui. Ele era um menino muito obeso, tinha um desregramento alimentar bem considerável. Então, a espiritualidade não conseguia suprir tudo até aquele momento. Então, ele ainda levava mais tempo recuperando as suas características, as suas forças, até se equilibrar novamente. Okay. E a gente sempre brincava isso com ele. Olha, quem que vai te levar hoje? Porque ele também não podia descer de carona, ele tinha que descer realmente respirando, fazendo todo o exercício para ele chegar lá embaixo bem equilibrado. É o que a gente fala, né? A característica de cada um influencia muito nas coisas. Todas as suas glândulas e centros nervosos trabalham para atender às exigências do sistema digestivo. Descuidada de si mesmo, caiu na glutonaria crassa, tornando-se presa de seres de baixa condição. E porque me conservasse em silêncio, incapacitado de argumentar ante ensinamentos tão novos, o instrutor considerou: perante esses quadros, pode você avaliar a extensão das necessidades educativas na esfera da crosta. A mente encarnada engalanou-se com os valores intelectuais e fez o culto da razão pura, esquecendo-se de que a razão humana precisa de luz divina. O homem comum percebe muito menos, eu até grifei essa frase, ante a eclosão de conhecimentos novos, em face da onda regeneradora do espiritualismo, que banha as nações mais cultas da Terra, angustiadas por longos sofrimentos coletivos. Necessitamos acionar as melhores possibilidades de colaboração para que os companheiros terrestres valorizem as suas oportunidades benditas de serviço e redenção. Então, aqui ele fala exatamente disso, né? De como na Terra as coisas são diferentes
e como nós perdemos essas oportunidades de equilíbrio, de tratar do corpo, de valorizar a vida, de fazer todo um caminho, né, para que a gente possa ser um instrumento bem útil para a espiritualidade. Bem apropriado, né? Com menos barreira possível, né? Sim, sim. Tá bem. Porque muita gente acha que é só a parte espiritual, né? Que você tem que só ler muito, estudar muito, mas não é. Você tem todo um equilíbrio que você tem que buscar em tudo. Sim. É aí que fica a nossa dificuldade. Às vezes a gente tem um corpo mais ou menos equilibrado, mas uma mente totalmente desgovernada, né? Presa em fofoca, em maledicência, em uma série de coisas negativas. E às vezes o contrário, quer dizer, como nós ainda estamos em evolução, cada um tem a sua característica, né? Compreendi que Alexandre se referia veladamente ao grande movimento espiritista, em virtude de nos encontrarmos nas tarefas de uma casa doutrinária, e não me enganava, porque o bondoso mentor continuou a dizer gravemente: o espiritismo cristão é a revivescência do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E a mediunidade constitui um de seus fundamentos vivos. A mediunidade, porém, não é exclusiva dos chamados médiuns. Todas as criaturas a possuem, por enquanto significa percepção espiritual, que deve ser incentivada em nós mesmos. Então ele coloca aí bem claro, né? Tudo bem, o espiritismo, aí um questionamento só aqui no estudo, né, entre nós, né? Seria, né, quem leu Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, fica aí meio que em cima de uma corda bamba, né? Porque será mesmo que o Brasil é mesmo esse berço? A gente sabe que ele é um maior, né, divulgador e trabalhador dentro do espiritismo. Mas será que esse desenvolvimento do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo está sendo feito realmente da forma como deveria? Aí é uma coisa que é particular minha, mas é uma coisa que eu questiono. Porque a gente vê no movimento espírita desregramentos e condutas que eu acho que não estão de acordo com o que seria o Evangelho, com o que prega o Evangelho. É um questionamento realmente complicado, porque eu preciso fazer o trabalho de cada um, né? É difícil. Porque quando você fala em espiritismo cristão, você está falando em espiritismo, você está falando da doutrina espírita, né? E aí você tem que pegar o todo dessa doutrina. Muitos seguem, né, o que seria aí no caso, a meu ver, o Evangelho de Jesus, mas muitos não. Faz uma adaptação particular, né? Particular, vai mesclando, vai fazendo uma série de enxertias, vai usando coisas que nem são aconselháveis dentro da doutrina espírita, mas isso tudo é espiritismo. Então, essa aí é uma coisa que eu tenho as minhas dúvidas. Mas a gente sabe, né? A gente fala, Jus. Não, e as casas fazem um trabalho, isso claramente com os estudos, mas é difícil, né? Pelo menos acredito que as casas tentam esclarecer através
através dos estudos, do direcionamento, né? Mas não, a gente chega ao ápice da coisa, né? De ver a própria casa, o próprio presidente, os próprios diretores da casa tendo posturas fora do que seria essa conduta espírita. okay. Aqui em Valença nós temos até mais de uma casa nesse sentido. E casas que são filiadas ao CERJ, que fazem parte do movimento espírita, que são da FEB. Aí vai falar, isso aí é uma parte burocrática, uma parte assim, uma parte assada. Gente, tudo bem, mas existe um mínimo que eu acho que você tem que seguir. Então, nós temos aqui o uso de cristais, de essências que são passadas nas pessoas e uma série de coisas que, para mim, está totalmente fora do que seria doutrina espírita. Aí é como tem o meu primo aqui que você me... mas faz efeito, as pessoas melhoram, tudo bem, aí é um tratamento psicológico de cada um. Mas será que é uma conduta que deveria estar acontecendo dentro de uma casa espírita? E o que faz as entidades que gerenciam isso, né? Porque também tem as casas têm autonomia, mas tem as federações e tal, não consegue, de uma certa maneira, nem influenciar. Essas coisas. Oi? Não, nem influenciar, quanto mais proibir. É bastante complexo, né? É muito complexo, sim. Isso eu me lembro que foi um problema que nós tivemos, que uma vez até a gente discutiu com a Yasmin Madeira quando ela esteve em Valença, e ela deu uma opção de sugestões que foram colocadas em prática por um tempo, depois foram deixadas de lado. Então, é uma coisa difícil. O movimento espírita em si, ele deveria ter mais união, mais unidade, mas o personalismo muitas vezes não permite que isso aconteça. Então, é uma coisa que... Por isso que eu digo que muitas vezes, para mim, isso foge a esse reflexo do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mas... E o ruim isso é o mal, não é o, vamos dizer, pode usar esse termo, seria o mau exemplo para os jovens, né, que ficam à busca de um caminho, né? Isso também desestimula. É aquilo que a gente estava comentando semana passada. O movimento espírita, ele é fracionado. Você tem a evangelização das crianças, você tem o trabalho com jovem, você tem as palestras públicas, você tem o trabalho de assistência social. Nada se comunica. Porque esse jovem, ele era para estar atuando dentro da casa, para ele aprender o mecanismo da casa, para ele saber como a coisa se desenvolve, para ele aprender com os mais velhos, ou aprender para dar continuidade, ou aprender para fazer as mudanças necessárias. Mas isso não acontece. É um sectarismo assim, muito grande. E até mesmo dentro da própria, vamos pegar um exemplo que foi o que aconteceu semana passada. Dentro da própria evangelização existe uma série de divisões. Quer dizer, o que deveria ser uma coisa só, um departamento só, departamento de evangelização, não é. Cada casa trabalha do seu jeito, cada um faz daquela maneira que acha certo, não tem um entrosamento. Eu vou fazer uma atividade aqui,
eu não sou capaz de englobar uma outra casa que está fazendo muitas vezes o mesmo trabalho, mas não existe isso. A Lu viu muito isso acontecer, porque é da nossa época, né? Não, ali é o centro da Ivone. Não, aqui é o centro do Dr. Biratã. Aqui é o centro do Kardec, que não era nem do Kardec, nem era do seu nome dele. E aí você via que, como o Jardim de Cima, já foi o centro do seu Daniel, o centro do seu Ismael, o centro... Gente, o centro não é de ninguém, é de todo mundo. Mas as pessoas também não saem. Eu frequento o Jardim de Cima. Eu frequento o Jardim de Cima porque é um dia, é mais perto da minha casa, sei lá, me dá alguma vantagem para ir no Jardim. Mas o dia que eu quero ir na Mocidade, né, que agora nem Mocidade é mais, porque mudaram o nome, né, agora é Centro Espírita Joana d'Arc, o dia que eu quero ir no Joana d'Arc, eu vou. Mas parece que você chega lá e as pessoas ficam te olhando como se você tivesse ido espionar alguma coisa, como se você tivesse... Você é de outro time, você está aqui como um espião. Gente, eu não consigo enxergar isso. Entendeu? Tanto que é uma coisa que eu sempre critiquei bastante, né? Quando você vai, às vezes, fazer palestra em outras casas, né? Quando eu fazia, que agora eu não faço mais, aí chegava e falava assim, não, porque a Rosângela é do centro do Jardim de Cima. Não, gente, eu sou do movimento espírita. Até para dizer que eu trabalho principalmente, não sei, tenho as minhas maiores atividades no centro do Jardim de Cima. Mas não você rotular o palestrante pelo centro que ele atua. Mas até hoje isso existe. Você vai assistir palestra, quem apresenta lá o orador, ele tem que falar isso. O nome e o time. O nome e o time. Eu não sabia que era assim, não. Por uma cidade menor, pensei que era diferente. Eu acho que as cidades menores são piores. Essa centralização, quanto mais Valença, que tem muitas casas, né? Então, é feito isso. Mas o importante é que o trabalho é desenvolvido. Como a gente vê aqui, ou completamente ou parcialmente, a espiritualidade aproveita, nos ensina e atua em cima do que se pode fazer, né? E aqui, né, que nós já mudamos totalmente de assunto aqui dentro do texto, mas ele coloca bem claro aqui, né, que a mediunidade, ela não é exclusiva do médium. Todo mundo é médium. Né? As nossas intuições, as nossas percepções, todo esse envolvimento que nós temos com o plano espiritual, eles estão atuando o tempo todo. Daí a nuvem de testemunhas de Paulo, né? Mas custa para muita gente se dar conta disso. Ou é porque a gente acaba criando barreiras que lá está o médium e nós não somos. E por outro lado, o médium também, a gente sabe que não são todos, né? Se acham como seres especiais, né? Também. Tem muito isso. Especialmente mais endividados. É como ele coloca aqui, né? Todas as criaturas a possuem, né? No caso da mediunidade. Porquanto significa percepção espiritual. E essa percepção espiritual todos nós usamos o tempo todo. Que deve ser incentivada em nós mesmos. Quer dizer, muitas vezes a gente não segue, né? As intuições vêm, as percepções vêm, e a gente acha que é coisa da nossa cabeça, a gente não usa, a gente não segue, a gente deixa para lá.
mas é a espiritualidade tentando nos alertar e tentando fazer esse desenvolvimento. Porque tem gente que fala que só médium desenvolve. Não, gente, todos nós desenvolvemos. Quanto mais afinidade nós temos com o plano espiritual superior, mais essas intuições vêm, mesmo que eu não tenha uma mediunidade ostensiva. Tudo isso é em decorrência do quê? Da minha forma de pensar, de agir. É imprescindível santificar esta faculdade, convertendo-a em ministério ativo do bem. A maioria dos candidatos ao desenvolvimento dessa natureza, contudo, não se dispõe aos serviços preliminares de limpeza do vaso receptivo. É o que eles falam aqui, o ponto principal, né? Porque que não é só a questão de terminalidade, como foi falado no texto todo, inteiro, né? É para se manter o instrumento o mais adequado possível, né? Sim. Então, dividem inexoravelmente a matéria e o espírito, localizando em campos opostos quando nós, estudantes da verdade, ainda não conseguimos identificar rigorosamente as fronteiras entre uma e outro, integrados na certeza de que toda organização universal se baseia em vibrações puras. Quer dizer, a gente sempre brinca com isso, né? A gente acha que a vida é essa encarnada. E no plano espiritual já é outra coisa. A gente não vê como uma coisa só, um caminhar só. Então isso tudo dificulta essa visão nossa aqui na Terra também. Eu quando vou na casa espírita, eu centro, eu faço as minhas orações, eu me concentro bastante nas coisas do bem, penso em Deus. Tá, aí terminou, eu fiz a minha prece, aí eu saio, aí eu vou pro barzinho com os meus amigos, começo a beber, começo a falar mal da vida das pessoas, começo a... Gente, uma coisa totalmente errada. Você é um ser só. Você não é dividido de onde você está. E tem muita gente, né? Eu sei que tem muita gente que gosta, mas tem muita gente que no dia da reunião eu não bebo nem a minha cervejinha, que eu tomo todo dia na hora do almoço. Mas na sexta-feira, no dia da reunião mediúnica, eu não faço isso. No dia da reunião mediúnica, eu tento não falar mal das pessoas. No dia da reunião mediúnica, eu não como carne, né? Que é o que a gente já até discutiu aqui sobre a história do Chico. A carne não vai fazer tanta diferença assim, se você comer um pedacinho de carne pequeno. Não vai fazer igual a nossa irmã aqui, que deve comer 1 quilo de carne de bife, né? Para ir para a reunião tentando incorporação. Mas a gente, nós vamos, acho que, terminar falando a mesma coisa. Cadê o equilíbrio? É o que falta. E nós estamos vendo, né? A gente estava até comentando isso na semana passada, que nos dias mais importantes, a gente já estava comentando da quinta-feira, sempre alguém tem um problema. Os problemas acontecem na quinta-feira. As dificuldades são na quinta-feira. O computador não liga na quinta-feira. Está parado ali, ó, pretinho, teve que pegar o outro para poder ligar e funcionar.
Imagina se nós não tivermos determinação, equilíbrio e perseverança. A gente não chega a lugar nenhum, gente. Sim. Eu tinha parado. E aí, infelizmente, é isso que muitos querem. Que a gente fique marcando passo no mesmo lugar. E uma coisa muito interessante, né, que a gente acha, né, que quem quer que a gente marque passo são os nossos inimigos. E eu já presenciei exatamente o oposto. Vocês vão achar isso absurdo, né? Mas como assim? Como assim? Não entendi. Uma vez eu presenciei numa mesa mediúnica, não foi comigo, por isso que eu consegui prestar bem atenção na história, um espírito que estava acompanhando uma moça. E aí, né, lógico, o dialogador logo começou. Não, meu irmão, você tem que perdoar. A mesma história, né? Sim, Se ela te fez alguma coisa. Aí o espírito virou para o dialogador e falou assim, não, eu amo ela de paixão. Eu sou vidrado nela, eu vibro por ela. Por isso que eu faço tudo que eu faço. Porque eu não quero que ela evolua, eu não quero que ela aprenda. Porque se ela aprender, ela vai ficar longe de mim. E eu não a quero longe de mim. Ou vai estar em outra sintonia, né? Aí eu vou perder o contato. Quer dizer, olha a noção que ele já tinha da realidade, né? Do que iria acontecer. Então, ele a perseguia, ele fazia aquilo tudo com ela para ela não trabalhar, para ela não se dedicar, para ela não frequentar as reuniões, para ela não ir à casa espírita, exatamente para ela não evoluir e ele ficar. Que coisa. E a gente nem imagina, né? Se você não presencia uma coisa assim, que isso possa existir, mas existe. E o negócio é convencer um espírito desse a mudar de ideia, né? Aí você tem que partir para aquela, né? Não, meu irmão, se você também mudar a sua forma de pensar, começar a trabalhar no bem, a estudar aí onde você está, a buscar evoluir, vocês dois vão caminhar juntos. O que importa é vocês conseguirem caminhar. Então, o dialogador, por isso que eu falo, né? O trabalho numa reunião mediúnica de um dialogador, para mim, ele é muito maior do que do médium. Uhum. Porque o médium, ele vai traduzir aquilo que ele está sentindo. É diferente de um dialogador que tem que ter a influência e a intuição do plano espiritual superior, ele tem que aprender a lidar com tudo aquilo, ele tem que ter um conhecimento da doutrina que o embase, mais uma harmonia de sentimento, de pensamento, de vibração, para que ele envolva aquele irmão que está ali. Então, para mim, é um trabalho muito mais difícil do que o do médium. E o médium é sempre tão valorizado. Foi engraçado que em cima dessas coisas, o que mais a gente tem visto, coincidentemente ou não, são palestras de Maíse, do Raul, de um monte de gente falando, puxando a orelha das pessoas nas casas mediúnicas. Nas casas mediúnicas? Nas casas espíritas, né? Porque não está tendo atenção a esses pontos todos, né?
Parece que está se tornando isso. Quer dizer, já foi um trabalho necessário, né? Cada vez mais. Né? Eu não sei, né? Antigamente não existia estudo, né? Eu me lembro da época da minha mãe, da época, né? Da época do meu pai, da época, até da minha época, né? A gente não aproveitou as oportunidades de estudo, nem a metade do que poderia ter aproveitado. Mas aí a gente pensa também, os nossos orientadores também não tinham um profundo conhecimento para tentar, né, mesmo na nossa imaturidade, fazer com que isso acontecesse. Então, você vai vendo que a coisa ela está sendo hoje mais cobrada, mais questionada, porque eu acho que o conhecimento está vindo num fluxo, numa quantidade e numa amplitude muito maior. Porque hoje, igual você falou, você tem internet, você tem Haroldo, Raul, Maíse, Yasmin, Divaldo, mesmo meus questionamentos com o Divaldo, mas Divaldo, e que trazem uma gama de ensinamentos que você pode absorver de uma forma muito maior do que você ter um sábado à tarde, né? Ou um domingo de manhã, para ir na casa espírita, ficar ali 1 hora estudando. Então, para quem realmente quer aprender, para quem quer se aperfeiçoar, hoje é um celeiro maravilhoso. Sim, mas tinha que ter cuidado também para o que se vê, né? Também que não tem todas as coisas corretas, né? Mas aí é aquilo que está lá no SEV, né? Analisar e tudo e abraçar o que for bom. Eu acho que depois que você já tem uma bagagem, você tem condição de ouvir uma coisa e falar assim, gente, mas isso não está muito condizente com que a doutrina não. Eu acho que não. Deixa eu pesquisar em cima disso para ver se eu estou certo ou errado. E você tem uma fonte de pesquisa aí muito grande, se você pode fazer, né? E hoje você vê, a gente tem capacidade de estudar online. Estudar online em grupo, não é você pegar o material e tirar as suas conclusões, né? É uma discussão. Então, eu vejo hoje essa possibilidade como um avanço muito grande dentro do próprio espiritismo para conhecimento, para aprendizado. É uma maneira de potencializar o estudo, né? Sim. Eu, às vezes, me cobro muito que eu podia ter lido muito mais, eu podia ter aprendido muito mais, mas será que na minha época, né, eu tive esse incentivo para fazer isso? Que é um incentivo que hoje a gente tem muito? A gente só tinha um grupo de jovens, você não tinha mais nada. Você não tinha um grupo de estudo aberto numa casa espírita, igual você tem hoje, todas as casas disponibilizando estudo de N obras diferentes. Então, realmente foi um avanço muito grande da própria doutrina nesse sentido de esclarecimento. Eu não sei o que a Lu pensa disso, que ela também viveu isso, mas eu vejo muito dessa forma. Sim, eu penso da mesma maneira. A gente antes era bem mais limitado, né? A biblioteca que tinha o centro, que uns tinham uma biblioteca maior, outros menores, né? E estava meio fechado naquele grupinho da mocidade, não tinha, realmente não tinha... Grandes conhecedores também, né? Não é nem grandes conhecedores, não tinha muito incentivo, né? Era só aquilo ali. A gente vê que na nossa época também, principalmente, né? Mas era difícil um presidente de casa espírita ir num grupo de jovens
e convidar um jovem. Alguém aqui quer vir fazer uma palestra na Casa Espírita? Alguém quer... Não existia o trabalho do jovem que era separado do resto. No máximo fazer a campanha do quilo. Ou então uma peça de teatro, mas que era do jovem, voltado para os frequentadores assistirem. Só. Mas vocês acham que isso mudou hoje? Não, mas não é isso que eu estou falando. Eu vejo hoje, tem horas que com toda essa possibilidade que nós temos, esse sectarismo continua e às vezes até no maior grau. O que ela está falando é que mudou foi o acesso ao conhecimento. Sim. Hoje você tem uma possibilidade muito maior que não é utilizada. Mas aí hoje é aquele negócio, né? Você tem um grupo, na maioria, que começou na doutrina não tem muito tempo, mas que adquiriu um grande conhecimento e tomou conta das casas espíritas. E não vê a importância no jovem. Assim, nesse diálogo com os jovens, eles querem ensinar os jovens e não dialogar com os jovens. É o que a gente está falando dos donos das casas espíritas. A gente ainda continua tendo isso até hoje. Pode ter mudado um pouquinho o modelo, mas hoje nós temos seguidores de fulano, seguidores de Beltrano, pessoas que só seguem aquela pessoa que ela quer, porque ela acha que ela sabe muito. Uhum. Então, quer dizer, o perfil mudou, mas mudou muito pouco. Não foi uma mudança favorável, a meu ver. Uma mudança positiva. Foi. E quando você questiona, eles vêm, às vezes, com respostas absurdas para o seu lado. Eu já vi jovem da casa espírita lá no Jardim de Cima, com uma mediunidade fantástica, que abusaram da mediunidade dele, os próprios trabalhadores da casa espírita abusaram e não deixavam ele estudar, desenvolver, participar de uma reunião. Ele não tem idade, ele não tem idade. O que ele fez? Saiu e foi para a Umbanda. Hoje ele é um trabalhador da Umbanda, jovem trabalhador da Umbanda. O que você vai fazer? Tem horas que eles engessam demais, tem horas que não tem um equilíbrio, não tem uma análise, não tem nada. Às vezes, muitas vezes é uma pessoa decidindo tudo. Aí eu vou ter que concordar com uma pessoa, hoje até sempre fez parte da doutrina espírita, né? Mas assim, hoje até mais atuante um pouco, que falou, infelizmente na doutrina espírita existe o elitismo, o que indica. Eu quero isso. Não, mas não pode, não está dentro da doutrina. Não, mas eu sou amigo de fulano. Então tá, então pode, não tem problema não. Nós vivemos isso e vimos isso acontecer. Muitas vezes. Em loco e a cores. Sim, chega a esse ponto. Isso chega a ser afrontoso até. Sim, mas é só você participar efetivamente das casas espíritas. Não é das casas espíritas, não. Vamos falar, né? Em qualquer lugar, né? Em qualquer religião. Eu falo isso porque na católica é assim também, e não acredito que na evangélica ou em outras não sejam assim, entendeu?
Mas, infelizmente, a coisa funciona dessa forma. Ah, você é amigo do fulano? Não, não, então tá. Então vamos dar um jeitinho, vamos, não sei o quê, e vai fazendo. É chato, Gilson, é chato você falar isso, ver isso. Mas isso acontece muito. Gente, se por um acaso eu e o Rosângela assumirmos do estúdio e a Ana, porque aqui tá relampeando pra caramba. Eu tô ouvindo o barulho do trovão só. Como eu tô de fone. Eu tô de frente para a janela aqui. É porque eu tô aqui, eu tô de fone grande. Também nós estamos em 8:55. Vamos. Não vai dar para terminar. Não vai dar para terminar não mesmo? Vai não. Vai não. Se a gente conseguir só terminar esse parágrafo aqui, que é um pouquinho maior, a gente para no "ó exclamei". Ok. E aí faz um resumo na semana que vem e encerra o capítulo, né? Ok. Atender a santificada missão do sexo no seu plano respeitável, usar um aperitivo comum, que aí é uma coisa que eu questiono, que aí não vamos discutir semana que vem, fazer uma boa refeição de modo algum significa desvios espirituais. No entanto, os excessos representam desperdícios lamentáveis de força, os quais retêm a alma nos círculos inferiores. Ora, para os que se trancafiam nos cárceres de sombra, não é fácil desenvolver percepções avançadas. Não se pode cogitar de mediunidade construtiva sem o equilíbrio construtivo dos aprendizes na sublime ciência do bem viver. É uma coisa aí que a gente até já vem falando, discutindo e tudo, mas aí na semana que vem a gente termina esse pedaço que falta e faz uma espécie de resuminho. Uma recapitulação aí. Quem quiser ler o capítulo, porque como foi um capítulo muito grande, né, muita coisa ficou para trás. Quem quiser dar uma lida no capítulo todo, lê, faz as anotações que quiser e a gente discute na próxima quinta-feira e aí encerramos o capítulo. O que vocês acham? Okay, é feriado mesmo, nós vamos ter tempo. Ok. Estaremos em casa. Feriado? Que feriado? 12 de outubro. O pessoal sai do Brasil, esquece que o Brasil tem um monte de feriado. Nossa Senhora Aparecida. Tá. Hoje é feriado. Ou o Dia da Criança, que é o feriado mais importante. Exato. Tá certo. É que hoje é que é feriado aqui. É? Feriado de quê? Implantação da República. O que isso quer dizer? Enfim. Quem estuda aí deve saber. O que isso quer dizer que isso é feriado? O que é mais importante? Exato. Mas assim, semana que vem mesmo com o feriado vai ter estudo, né? Claro, sem dúvida. Aí é que é bom ter estudo, porque a gente já teve um dia mais sem tantas atividades. Ok. Podemos então, assim. Quem faz a prece? Quer fazer a prece? Aninha, Fernanda? Não, obrigada, gente. Hoje não, viu? Porque eu tô com a minha cabeça do ar. Por causa desse negócio do meu irmão. Nossa, tô tão preocupada. Essa noite eu perdi o sono, porque eu dormi era mais de 1h da manhã. Essa questão do irmão da senhora, né? Perdi o sono completamente. Vai conseguir. Então vamos lá. Pedir para Fernanda não vai querer, que eu sei que a voz dela é bonita pra caramba, mas ela fica fugida. Deus Pai, Mestre Jesus, só temos a agradecer a oportunidade, né, do estudo de hoje, agradecer a persistência de todos nós, dos irmãos, de
da espiritualidade que nos ajudou a amenizar os problemas que acontecem nas quintas-feiras, para que a gente conseguisse vir ao estudo. Pedintes como somos, né? Pedimos que consigamos ter o equilíbrio na alimentação, na digestão de bebida, na ingestão de bebida, e também o equilíbrio de nossos pensamentos, principalmente. Que a gente consiga direcionar os nossos pensamentos para as coisas boas, positivas, tanto em relação a nós mesmos, como em relação às outras pessoas. Levando sempre as coisas para o sentido comum, o sentido da paz, o sentido da harmonia. Que a gente consiga aplicar isso em nossa vida e na vida de todos aqueles que estejam ao nosso redor. Vamos pedir também que a espiritualidade esteja na casa de todos aqueles irmãos que não puderam vir assistir o estudo de hoje, ajudando eles no seu ambiente de trabalho, em suas casas, em qualquer tipo de desequilíbrio físico, mental ou espiritual, para que se consiga também chegar a bom termo, ter paz no coração e na mente, e tranquilidade para se trabalhar e buscar o autoconhecimento. Nos dê muita força, muito ânimo, nos proteja todos nós com a saúde imediata e principalmente para que a gente alcance o tal equilíbrio. Tenhamos um bom restinho de semana e que estejamos aqui na próxima semana para o estudo e a continuação desse capítulo. Animados e dispostos. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite, gente. Fernanda tem que estar bem, a Luciane também. Rosângela e Dona Ana. Diga. Já vai, Lu. Oi. Luiz Gilson. Sim. Aqui. Nós não achamos nada lá no que veio para cá, não, tá?